espiões russos circulam sobre instalações nucleares na Alemanha. Estamos à beira de uma nova crise internacional? Pergunta. A Rússia é suspeita de ter sobrevoado com vários drones, incluindo veículos aéreos não tripulados militares, uma central nuclear da Alemanha. Segundo relataram agentes de segurança do Estado, a Alemanha é um dos países que mais criticou a invasão russa à Ucrânia e contribuiu ou comprometeu um total de 28 bilhões de euros em financiamento ou entrega direta de armamento. Agora, a Rússia parece estar explorando a Alemanha como um alvo potencial para sabotagem, disseram oficiais de inteligência ao jornal Bild. Segundo fontes consultadas pelo jornal, na noite passada foi detectado um objeto voador sobrevoando a zona industrial de Brandenburg, na costa norte da Alemanha. Os drones sobrevoaram a área onde estão localizados uma central nuclear, um terminal de gás natural liquefeito e várias plantas químicas. Desde pelo menos o dia 8 de agosto, e são atribuídos a agentes russos que provavelmente os lançam de embarcações civis no Mar do Norte. Funcionário de segurança do Estado do Escritório Estadual de Investigação Criminal de Schleswig-Holstein declararam ao jornal que acreditam que os drones que ainda não foram capturados são drones não tripulados Orlan 10, que podem se deslocar a velocidades superiores a 90 mph durante um total de 370 milhas de uma só vez. Os drones têm sido usados em todo o mundo, principalmente na Síria, durante a guerra civil do país, onde foram empregados para reconhecimento de imagens aéreas e mapeamento tridimensional, em apoio a comboios humanitários, assim como em operações de busca e resgate. Putin se reuniu com altos funcionários para tratar da situação das regiões russas fronteiriças com a Ucrânia após a incursão surpresa das tropas ucranianas na região de Kursk em 6 de agosto. A incursão relâmpago da Ucrânia em Kursk, a maior na Rússia por parte de uma potência estrangeira desde a Segunda Guerra Mundial, viu milhares de tropas ucranianas atravessar a fronteira ocidental da Rússia, aparentemente pegando Moscou de surpresa. Desde então, os combates intensos têm sido travados, com as tropas russas lutando para expulsar os soldados ucranianos que tentam consolidar e expandir o território que controlam. Eu os reuni para discutir a situação que está se desenvolvendo neste momento nas regiões fronteiriças da Rússia, declarou Putin no início da reunião. O vice-primeiro-ministro Denis Manturov declarou que a Rússia estava avaliando os danos sofridos pela agricultura e pela indústria nas regiões de fronteira. O governador interino de Kursk, Alexei Smirnov, declarou que 133.190 pessoas haviam deixado ou sido evacuadas de sua região. Putin perguntou a Smirnov se a cooperação com as forças de segurança e os organismos militares estavam funcionando. Smirnov respondeu afirmativamente. O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, informou a Putin que as forças fronteiriças haviam repelido uma tentativa de entrada na região por uma equipe ucraniana de sabotagem e reconhecimento. Marinha francesa encomenda drones submarinos para vigilância em alto mar. A Marinha francesa encomendou um veículo subaquático autônomo da Exai, que monitorará a infraestrutura crítica em profundidades de até 6.000 metros, anunciou a empresa. A arquitetura do novo drone será baseada no ULIX da empresa, um veículo co-desenvolvido com a Ifremer, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Oceânica. A plataforma será usada principalmente para realizar operações de reconhecimento no fundo do mar, cobrindo infraestrutura sensível como cabos submarinos, muitos dos quais ficam a uma profundidade de 6.000 metros. Garantir a proteção desses ativos tem se mostrado cada vez mais difícil, mesmo para as principais marinhas. Autoridades da OTAN alertaram que a Rússia poderia ter como alvo cabos submarinos para interromper atividades ocidentais. Vários países acompanharam de perto o desenvolvimento da frota de submarinos de Moscou, já que o país possui a capacidade de cortar cabos no fundo do oceano. Durante uma visita da mídia à fragata Frame Normandie da Marinha Francesa, organizada aqui antes da Feira Aeronaval em Paris no mês que vem,
Os oficiais abordaram o aumento da atividade visto nos últimos anos nas águas ao redor da base naval de Brest, onde o navio estava estacionado. Em dezembro passado, 2 fragatas francesas, a Normandia e a Auvergne, seguiram de perto um submarino russo que estava transitando na costa da cidade da Bretanha. De acordo com a mídia francesa, a rota de trânsito é aquela que submarinos russos teriam usado nos últimos meses para chegar a áreas próximas à Irlanda. A França identificou a salvaguarda de sua soberania sobre o fundo marinho como uma prioridade fundamental no plano de investimento francês para 2030. Como parte do processo de capacitação estabelecido na estratégia ministerial para a guerra nos fundos marinhos adotado em 2022, a Marinha Francesa comprará veículos submarinos autônomos e controlados remotamente. Para a última categoria, os funcionários selecionaram o fornecedor francês Travocean com seu veículo Depsia. O novo drone subaquático incorporará vários componentes feitos na França, projetados pela Exai, incluindo sensores acústicos e sistemas de navegação inicial fins. O representante da Exai se recusou a dizer quando seria a entrega do drone, dizendo apenas que seria antes de 2030. Mali, no BRICS, pergunta, chanceler do país africano disse que deve apresentar candidatura no futuro próximo. O Mali está interessado em se juntar ao BRICS e espera propor sua candidatura para ingressar ao grupo em breve, juntamente com outros países do Sahel, incluindo Burkina Faso e Níger, disse o ministro das Relações Exteriores do Mali, Abdoulaye Diop. O Mali está interessado, claro, não chegamos ao ponto de apresentar uma candidatura, mas essa conversa está acontecendo com nossos amigos russos e também com alguns outros membros do BRICS, disse Diop em entrevista à margem da Assembleia Geral da ONU. Espero que no futuro próximo nosso país, juntamente com a Confederação do Sahel, aborde o BRICS para filiação, acrescentou. O ministro disse que o BRICS representa um modelo de multilateralismo e pode fazer com que a voz do Mali seja melhor ouvida no contexto internacional. Além disso, Diop ressaltou que a aliança também pode fornecer mais oportunidades econômicas ao país, como usar moedas nacionais no comércio e receber financiamento do novo Banco de Desenvolvimento. Israel não considera ataques às instalações nucleares do Irã, diz mídia. Israel não está considerando lançar ataques às instalações nucleares do Irã e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos se oporiam a tal ataque, informou o jornal Financial Times nesta quinta-feira, 3 de 10 de 2024, citando uma pessoa familiarizada com a situação. No início da semana, o The Wall Street Journal informou que Israel havia alertado o Irã de que responderia a qualquer ataque em seu território. Independentemente de sua escalada, se o Irã atacasse o território de Israel, Israel lançaria ataques diretos contra a infraestrutura nuclear e petrolífera do Irã. O Financial Times informou que Israel estava avaliando várias opções de resposta para retaliar o Irã, incluindo ataques a lançadores de míssil ou infraestrutura petrolífera. Algumas autoridades israelenses teriam pedido ataques contra as instalações nucleares do Irã, embora a pessoa familiarizada com o assunto tenha dito que isso não estava sendo considerado. Ainda na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com os outros líderes do G7 para coordenar sanções a Teherã pelo ataque e aconselhar Israel sobre sua resposta, discutindo com os israelenses o que eles farão. Todos os 7 concordamos que eles têm o direito de responder, mas devem responder proporcionalmente, disse Biden aos repórteres após a ligação. Segundo a apuração do Financial Times, afirmando ainda que se oporia a ataques à infraestrutura nuclear do Irã. As fontes disseram que os Estados Unidos e outros aliados ocidentais, em vez disso, pediram que Israel se concentrasse em alvos militares, acrescentando que, ao mesmo tempo, Israel estava se tornando mais autoconfiante após o recente assassinato do líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, e outros funcionários. As autoridades israelenses podem estar preparadas para assumir pesos militares e políticas para estarem ao lado do vencedor, disse a apuração.
O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mark Miller, disse na quarta-feira que os Estados Unidos se opõem fortemente a quaisquer ações que possam levar a um grande conflito militar no Oriente Médio, acrescentando que o país estava em negociações com Israel sobre uma possível resposta ao último ataque de mísseis do Irã. Na terça-feira, o Irã disparou uma enorme quantidade de mísseis contra Israel, chamando-a de um ato de autodefesa. Os militares israelenses disseram que cerca de 180 mísseis balísticos foram disparados, a maioria dos quais foi interceptada. Em resposta, o Irã lançou cerca de 400 mísseis em direção a Israel, dizendo que tinha como alvo as principais instalações militares de segurança em Israel. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, alertou que o Irã enfrentaria consequências severas pelos ataques, que ele descreveu como derrotados e ineficazes, acrescentando que os Estados Unidos trabalhariam com Israel para lidar com a situação. Rumo a uma nova crise do petróleo, pergunta. Os Estados Unidos estão procurando começar uma nova guerra regional no Oriente Médio com o objetivo duplo de secar as fontes de energia da China e, subsequentemente, projetar a cartografia do novo Grande Oriente. Tal escalada de guerra poderia reencenar a crise do petróleo de 1973, de memórias desastrosas que a economia mundial e que se traduziria na dominação energética da União Europeia de gás liquefeito e petróleo bruto americano. Assim, o previsível aumento da escalada bélica traduziria uma escalada de petróleo bruto para os $150, num aumento brutal das taxas de inflação, no consequente aumento do preço do dinheiro por parte dos bancos centrais, na consequência asfixia econômica de inúmeros países e, finalmente, na entrada em cenários de estagflação, caracterizados pela estagnação econômica e pela inflação elevada. Estagflação secular. Nova crise do petróleo, pergunta. Considerando que a energia alternativa ainda precisa de enormes subsídios para ser viável em países em desenvolvimento, a prática do fracking levanta preocupações ambientais e a inércia dos ativos de petróleo não permitirá que grandes empresas abandonem seus equipamentos e infraestruturas atuais. A economia mundial continuará a gravitar em direção à dependência do petróleo na próxima década. A Agência Internacional de Energia, em um relatório titulado Global Energy Investment Prospect, alerta que será necessário investir 48 bilhões até 2035 para cobrir as crescentes necessidades energéticas mundiais. Os principais países desenvolvidos têm reservas estratégicas de petróleo que são usadas exclusivamente em situações críticas para garantir o consumo doméstico por alguns meses. No entanto, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, as reservas dos Estados Unidos caíram drasticamente e estão em 374,4 milhões de barris de petróleo, bem abaixo dos níveis de 600, 700 milhões da última década. E no caso da China, teria cerca de 511 milhões de barris armazenados. Então, sua reserva de petróleo bruto equivale entre 40 e 50 dias. Os estoques globais também teriam caído em 57 milhões de barris no segundo trimestre, somados a um corte voluntário na produção de 2,2 milhões de barris por dia, acordado entre a Rússia e a OPEP até o final de 2025, que é a falta de resolução da disputa iraniana, tendo causado um déficit diário de 1 milhão de barris por dia e uma perigosa ansiedade de oferta. Para aumentar os estoques dos países, o petróleo Brent subiu para $75 o barril. Caso a situação no Oriente Médio continue a se agravar, o Irã pode tentar impedir o tráfico através do Estreito Estratégico de Hormuz, se os Estados Unidos recorrerem à ação militar contra a República Islâmica, de acordo com estimativas da IEA. 3,4 milhões de barris por dia de petróleo bruto passariam pelo Estreito do Canal e petroleiros, representando quase 30% do suprimento de petróleo bruto comercializado no mundo, com a qual o petróleo bruto poderia subir até $150, reeditando a crise do petróleo de 1973. Isso levaria a uma psicose de lacuna de oferta mundial, que se refletiria em um aumento selvagem no custo do frete de fertilizantes agrícolas, isso junto com secas e inundações incomuns nos celeiros tradicionais do mundo, e a consequente aplicação de restrições à exportação de commodities desses países para garantir sua autossuficiência poderia levar à escassez de produtos agrícolas nos mercados mundiais, ao aumento dos preços a níveis estratosféricos e a consequente crise alimentar global.
Irã alerta para resposta não convencional em caso de ataques aéreos, diz mídia. O Irã comunicou aos Estados Unidos por meio de um intermediário que qualquer ataque aéreo contra o país resultaria em uma resposta não convencional, inclusive tendo como alvo infraestruturas em Israel, segundo informações vinculadas pela agência de notícias Al Jazeera. Nesta quinta-feira, uma autoridade iraniana afirmou que o país enviou uma mensagem aos Estados Unidos através do Catar em relação às crescentes tensões na região após o ataque de mísseis iranianos contra Israel. Na mensagem, Teherã informou a Washington que a fase de autocontenção unilateral chegou ao fim, acrescentando que a autocontenção individual não atende às nossas necessidades de segurança nacional. A comunicação também destacou que o Irã não busca uma guerra regional, segundo a autoridade. No início da semana, o The Wall Street Journal informou que Israel havia alertado o Irã de que responderia a qualquer ataque em seu território, independentemente de sua escalada. E se o Irã atacasse o território de Israel, Israel lançaria ataques diretos contra a infraestrutura nuclear e petrolífera do Irã. O Financial Times informou que Israel estava avaliando várias opções de resposta para retaliar o Irã, incluindo ataques a lançadores de mísseis ou infraestrutura petrolífera. Algumas autoridades israelenses teriam pedido ataques contra as instalações nucleares do Irã, embora a pessoa familiarizada com o assunto tenha dito que isso não estava sendo considerado. Ainda na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com os outros líderes do G7 para coordenar sanções a Teherã pelo ataque e aconselhar Israel a respeito de sua resposta. A Força Aérea de Israel revela seu poder F-35 e F-15 em um exercício que demonstra sua capacidade de atingir alvos a milhares de quilômetros. A Força Aérea Israelense publicou no domingo um vídeo que mostrava um exercício de reabastecimento aéreo em que seus caças F-35 e F-15 participaram, destacando sua capacidade de alcançar alvos tão distantes quanto o Irã e o Iêmen. Caças F-35 e F-15 de Israel reabasteceram em pleno voo. Em um exercício estratégico da Força Aérea Israelense, demonstrando a capacidade de Israel de alcançar alvos de longa distância, o comandante do esquadrão sublinha que a força está preparada para responder a qualquer desafio de curto prazo. O exercício envia uma mensagem clara aos adversários de Israel e está alinhado com a estratégia de longo prazo da Força Aérea de integrar seus aviões de reabastecimento Boeing 707 obsoletos com os novos aviões KC-46 que devem chegar dos Estados Unidos nos próximos anos. Os Boeing 707 que tem entre 40 e 50 anos, continua a ser um ativo crucial para as forças de defesa de Israel, fazendo de Israel o único exército ocidental que ainda os utiliza para missões ofensivas. Apesar de o Boeing já não fabricar esses aviões, a empresa continua a fornecer peças críticas, permitindo ao exército israelense prolongar sua vida operacional. O tenente-coronel A, que comanda a frota de 707, participou da missão no mês passado contra o porto de Hodeida, controlado pelos Houthis no Iêmen, destacou a importância do reabastecimento e operações de longo alcance como essa. Após o ataque de drones dos Houthis contra Tel Aviv, que matou um civil, informei meu comandante na base aérea de Nevatim que estávamos prontos para atacar o Iêmen, disse o tenente-coronel A ao INET. O planejamento foi concluído durante a noite. No dia seguinte, recebemos a ordem de prosseguir para garantir que nossos carros pudessem retornar em segurança. Ordenei a remoção de equipamentos desnecessários do 707 para maximizar o espaço para os tanques de combustível. Esses preparativos, segundo eles, seriam essenciais se a Força Aérea de Israel fosse ordenada a atacar o Irã, desconectar os caças a quilômetros. Disse o alvo para lhe dar tempo de se organizar para o ataque. Houve minutos depois que haviam completado sua missão. A sensação incrível, disse o tenente-coronel A, demonstramos que podemos chegar e atacar em qualquer lugar no Oriente Médio e voltar em segurança. Isso nem é o alcance total de nossas capacidades. Ele acrescentou que a operação, juntamente com as missões subsequentes durante o ataque do Irã a Israel em abril,
passou por uma revisão completa. Incorporamos todas as lições aprendidas com esse ataque, tanto em termos de ataque quanto de defesa, para garantir que podemos operar sob fogo. Disse ele, estávamos preparados na época e estamos totalmente preparados agora. Estamos prontos para qualquer missão, a qualquer momento. A Força Aérea Israelense é amplamente considerada uma das mais avançadas do mundo, com uma frota diversificada de aeronaves modernas e tecnicamente sofisticadas, desenhadas para dominar os céus do Oriente Médio. Abaixo estão os principais tipos de aviões que fazem parte de seu arsenal. O F-35I ADIR. O F-35I ADIR é uma variante personalizada do F-35 Lightning II, especificamente adaptada para as necessidades de Israel. O F-35I possui uma combinação de furtividade, sensores avançados, capacidade de ataque e precisão que lhes conferem uma vantagem significativa sobre as defesas aéreas inimigas. Israel é o primeiro país fora dos Estados Unidos a operar o F-35 e já integrou modificações específicas como sistemas de guerra eletrônicos israelenses. F-15 Run. O F-15 Run Trovão é a versão israelense do F-15 Airstrike Eagle, um caça-bombardeio de longo alcance projetado para missões de ataque à profundidade. O F-15Y é um dos aviões mais poderosos da Força Aérea de Israel, com uma impressionante capacidade de carga de armas, incluindo bombas guiadas por laser, mísseis ar e ar-terra. Sua capacidade de atingir alvos a longa distância, como o Irã, é uma parte crucial da estratégia defensiva e ofensiva de Israel. F-16I Sufa. O F-16I Sufa Tempestade é a versão israelense do F-16 Fighting Falcon, amplamente adaptada com eletrônica avançada de origem israelense. Como sistemas de radar e controle de armas, é usado para uma variedade de missões, desde combates aéreos até ataques ao solo. Desempenhou um papel importante em operações como a destruição do reator nuclear sírio em 2017. Em 2007, o KC-707 Israel ainda opera os aviões de reabastecimento aéreo KC-707, uma variante modificada do Boeing 707. Esses aviões são usados para apoiar operações de longa distância, reabastecendo caças no meio do voo, estendendo significativamente o alcance operacional das forças aéreas israelenses. Embora antigos, continuam sendo componente vital das operações militares do país. Gulfstream G550 Nashon. O Gulfstream G550, conhecido em Israel como Nashon, é utilizado como plataforma de vigilância e reconhecimento equipado com sistemas avançados de inteligência radar. Esses aviões são usados para coletar dados sobre o movimento de tropas inimigas e monitorar atividades ao longo das fronteiras de Israel, bem como em operações no exterior. A H-64 Apache. Embora os helicópteros Apache não sejam aviões de combate convencionais, eles desempenham um papel crucial nas operações da Força Aérea de Israel. O H-60 Apache é utilizado principalmente para missões de ataque terrestre, tem sido um componente vital nas operações de contra-terrorismo de Israel contra alvos no Líbano, Gaza e outros locais. A diversidade de sua frota dá à Força Aérea Israelense sua tremenda flexibilidade e capacidade de operar em múltiplos teatros de guerra, de distâncias curtas a longas, com capacidade tanto para ataque como para defesa. A Força Aérea de Israel tem demonstrado repetidamente sua capacidade de atingir alvos a distâncias significativas, bem como evidenciado por operações recentes no Iêmen e suas missões de monitoramento e interceptação no espaço aéreo sírio. Além disso, a contínua atualização das capacidades, como a futura chegada do KC-46, permitirá à Força Aérea Israelense manter sua vantagem tecnológica e estratégica na região. O exército russo avança na zona de operação em ritmo acelerado graças às novas táticas de mídia. Graças a novas táticas, as forças armadas russas estão avançando na zona de operação militar especial na Ucrânia em um ritmo nunca antes visto, informou The Washington Post. Segundo o artigo, a tática foi sentida de forma especialmente intensa no território da República Popular de Donetsk. As perdas recentes pelas tropas ucranianas dos territórios na cidade de Ugledar é resultado dessa nova tática de combate russa. As forças russas ganharam território em agosto e setembro em um ritmo não visto em 2022. Desde 2022, cita o jornal, um analista finlandês, Pasi Paronen. Conforme observado no artigo, as forças russas usam táticas eficazes, como ataques em pequenos grupos, o que reduz a probabilidade de detecção e a eficácia da retaliação.
Além disso, o artigo indica que as forças russas aumentarão a comunicação no campo de batalha, o que ajuda a coordenar melhor os ataques. Os soldados ucranianos disseram que os russos têm recursos suficientes para manter a pressão e que a ajuda ocidental não está compensando o déficit de equipamentos. Algumas das maiores perdas das forças armadas ucranianas estão ocorrendo agora em torno da cidade de Ugledar, que se localiza em uma elevação e um ponto importante. E é um ponto importante para controlar as planícies ao redor. As autoridades da República Popular de Donetsk disseram que a cidade está quase cercada, com todas as estradas sendo controladas por fogo das tropas russas. Por isso, os ucranianos precisam ou se render ou escapar por sua própria conta e risco em pequenos grupos. F-16 atualizados do exército ucraniano são vulneráveis aos caças russos, afirma ex-general dos Estados Unidos. Os caças F-16 que a Ucrânia começou a receber de seus aliados cedem às aeronaves militares russas em termos de capacidade de combate, disse o general aposentado do exército dos Estados Unidos, Gordon Davis, ao Business Insider. Os países ocidentais aumentaram sua ajuda militar e financeira à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia. Moscou alertou repetidamente contra a entrega de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma maior escalada do conflito. Após inúmeros apelos de treinamento intensivo, Kiev recebeu alguns F-16 de seus aliados ocidentais. Entretanto, as aeronaves têm alguns problemas com alcance e vulnerabilidade. E nem mesmo os melhores sistemas que podemos colocar nessas aeronaves ainda não as tornarão superiores a algumas das melhores aeronaves russas, disse Davis. Ele lembrou que a Rússia tem várias centenas de aviões de guerra bastante avançados, incluindo o caça super manobrável de superioridade aérea Su-35S, o caça multifuncional Su-30SM, o avião interceptador supersônico MiG-31. O ponto principal é que, se você puder dar aos F-16 a capacidade máxima de munição de guerra eletrônica, eles ainda serão um tanto vulneráveis à defesa terrestre e a alguns dos caças mais avançados da Rússia. Isso é um problema e continuará sendo um problema, destacou o general aposentado. No final de agosto, a Força Aérea Ucraniana confirmou que um caça F-16, fabricação norte-americana, que foi transferido para a Ucrânia por seus parceiros ocidentais, caiu poucas semanas após o primeiro lote de tais aeronaves ter sido entregue a Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, enfatizou que os F-16 têm sido há muito tempo o principal meio de entrega no âmbito das chamadas missões nucleares conjuntas da OTAN. Então, Moscou considera o fornecimento desses sistemas ao regime de Kiev uma ação de sinalização deliberada da OTAN na esfera nuclear. Ele acrescentou que a presença desses caças na Ucrânia não mudaria a situação no campo de batalha, pois seriam destruídos como outros tipos de armas. Além do C-390, quais aviões de transporte militar disputarão os céus no futuro? Pergunta. Desenvolvido pela Embraer, o C-390 desponta como uma das principais opções no segmento de aeronaves de transporte militar de médio porte. No entanto, a disputa pelo domínio dos céus não será fácil. Aposentado, antigos
Hércules C-130 da Lockheed Martin, o modelo brasileiro mal estreou nos ares e já é um sucesso de vendas. Inicialmente encomendado pela Força Aérea Brasileira, o C-390 já foi encomendado pela Força Aérea de Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul. A aeronave de transporte ainda é cotada para entrar em mais aeronáuticas, como as da Índia, Suécia, África do Sul, Grécia, Egito, Angola, Colômbia, Ruanda. Em comparação com o modelo norte-americano, o C-390 consegue transportar uma carga útil de 26 toneladas. Os 66 paraquedistas, além de voar a uma velocidade de cruzeiro de 870 km por hora, com seu motor turbofan e ser capaz de realizar uma vasta gama de missões, desde transporte, lançamento de tropas, a combate a incêndios, evacuação médica, busca, resgate, reabastecimento ar-ar. Seu alcance varia entre 2.000 km e 5.020 km, dependendo da carga. O C-390 ainda consegue operar em pistas não pavimentadas e possui muitos componentes de uso dual, tendo fácil manutenção. Seu preço, que varia conforme as configurações pedidas pela Força Aérea, também está alinhado com o do C-130, podendo inclusive ser mais barato, dependendo das especificações. A única coisa que o C-390 não tem quando comparado ao conhecido norte-americano é seu histórico de uso. O C-130, por exemplo, participou de bombardeio de Belgrado. Ainda assim, há outros modelos que disputarão o mercado nos próximos anos nesse segmento. O Yulchin IL-276 é um modelo que está sendo desenvolvido pela United Aircraft Corporation, conglomerado de empresas de aviões da Rússia. As forças russas normalmente operam modelos grandes de aviões de transporte como o Antonov AN-26, o Yulchin IL-76. Como o modelo ainda está sendo desenhado, apenas algumas características foram reveladas, como sua capacidade de levar cerca de 20 toneladas e atingir uma velocidade de cruzeiro de 800 km por hora com motores turbofan. Um dos maiores destaques do IL-276 é, contudo, a possibilidade de transportar até 150 paraquedistas. Kawasaki C-2 é um modelo desenvolvido pela divisão aeroespacial da Kawasaki e operado exclusivamente pelo Japão, ainda que haja conversas de vendas para Nova Zelândia e Emirados Árabes Unidos. Criado para substituir os antigos Kawasaki C-1 e o C-130, ele foi introduzido na Força Aérea de Defesa Aérea do Japão em 2016. De motor turbofan, possui capacidade para transportar 32 toneladas com alcance entre 4.500 e 7.600 km e uma velocidade de cruzeiro de 890 km por hora. As características superiores às do C-390 são explicadas pelo tamanho da aeronave, cerca de 25% maior do que o modelo brasileiro. Ou seja, por mais que seja considerado uma aeronave média, o C-2 está beirando os modelos maiores. Diferentemente do avião da Embraer, deve ser utilizado de preferência em pistas pavimentadas. Shaanxi Y-9, desenvolvido pela Shaanxi para a Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China, o Y-9 é outro modelo de transporte militar médio, sendo uma melhoria do Y-8. Pouco conhecido no Ocidente, o único outro país em que opera um Y-9 é Myanmar. Adquirido em 2017, já o Y-8 é mais popular, já tendo sido vendido para o Cazaquistão, Paquistão, Sri Lanka, Sudão, Tanzânia, Myanmar e Venezuela, de 4 motores turbo-hélice. O Y-9 pode levar até 25 toneladas ou 116 paraquedistas, com a velocidade de cruzeiro de 560 km e um alcance de 2.200 km. A Airbus A400M Atlas, um pouco mais antigo, sendo introduzido na primeira aeronáutica em 2013. O modelo europeu é outro que, assim como o da Embraer, bem aceita os mercados internacionais. Atualmente ele é operado pela OTAN, como Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Turquia e Bélgica. Em menor número, o A400M ainda pode ser encontrado nas forças aéreas da Malásia, Cazaquistão e Indonésia. Assim também como o modelo japonês, ele é um modelo de transporte médio que se adentra nas capacidades dos grandes, podendo levar 37 toneladas ou 116 paraquedistas. Seus 4 motores turbo-hélice ainda permitem chegar a uma velocidade de 718 km por hora, com autonomia de entre
4.500 km e 6.600 km, dependendo do peso da carga.